Fala galera, tudo belezinha? Tranquilo com vocês? Pessoal, vamos lá então para mais uma aula. Na aula anterior, você estava vendo, você assistiu, né? E nós vimos um pouquinho a respeito da história da língua portuguesa no Brasil. Hoje nós vamos dar continuidade a isso, mas nós não vamos falar de história da língua, não. Aí você fala assim, professor, mas por que é importante nós estudarmos a história da língua, né? Só concluindo a aula lá. Por que é importante? Gente, nós somos brasileiros. Como brasileiros, somos falantes da língua portuguesa. Nada mais justo do que nós falarmos um pouquinho aí a respeito da história, das origens da nossa língua, certo? O conteúdo de hoje é um conteúdo muito importante, mas assim, galera, é importante mesmo, tá? Esse conteúdo aqui, ele vai dar origem a outros conteúdos. Nós vamos falar o processo de formação das palavras. Existe um processo, existe uma maneira que as palavras foram formadas, que elas foram criadas, que elas foram produzidas. Então, hoje na aula, nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras. Coloquei até no quadro bonitinho aqui, ó, formação de palavras. Nas videoaulas é a primeira vez que eu escrevo no quadro vamos iniciar essa parada aí também. Vamos lá, galera, como que funciona então? Qual que é o objetivo da aula antes de ir propriamente para o conteúdo? O grande objetivo dessa aula é que você aprenda como que funciona, como que se dá esse processo de formação de novas palavras. Então você precisa aprender e, consequentemente, aprendendo, você vai entender aí como se dá esse processo. Então o nosso grande objetivo é aprendermos, termos aí uma noção de como que funciona o processo de formação de palavras. Cara, é muito louco porque hoje nós temos, galera, quase tudo pronto, né? Na língua portuguesa, por exemplo, cara, já está tudo feito. Nós recebemos aí novas palavras? Sim, recebemos, mas são palavras que também já vêm prontas de outros países, de outros idiomas, de outras línguas. Difícil mesmo foi no começo. No começo houve um trabalho muito grande, houve aí um trabalho bem forte para nós termos o português que nós temos hoje, tá? Com isso, nós vamos ver um pouquinho a respeito de como se dá, como que funciona essa questão do processo de formação de palavras. Coloquei no quadro aqui, gente, duas palavrinhas, e essas duas palavrinhas aqui, ao final da aula você vai perceber que essas palavras são muito importantes para o nosso conteúdo de hoje. Por meio dessas palavras aqui, nós vamos conseguir diferenciar alguns conceitos, alguns grupos de formação de palavras, certo? Feliz para deixar você faceiro com a aula de hoje, e triste, mas não é para você ficar triste não, tá? É para você ficar faceiro também. Triste só está aqui para dar exemplo, beleza? Vamos lá então, gente, bora lá. Processo de formação de palavras. Existem dois processos básicos, são eles, derivação e composição. Nós vamos focar hoje, gente, no processo chamado processo de derivação. Tá? Nós vamos falar muito sobre esse processo hoje. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade, porém na questão do processo de composição. Você vai ver que o processo de composição é bem amplo e é bem importante também, tá? Então vamos lá. A diferença entre esses dois tipos de processo. Qual que é a diferença? Consiste basicamente em que no processo de derivação partimos sempre de um único radical. Como assim radical? Uma palavra de origem, um núcleo, tá? O que seria núcleo? Núcleo dentro de uma frase é a palavra mais importante, a palavra que se destaca. Sem essa palavra, a frase não tem sentido, tá? Então, radical, o radical vai surgir do núcleo. Depois eu vou explicar um pouco melhor, vou mostrar para vocês a respeito do que é um radical. Rapidão, radical, né, já aí adiantando um pouquinho, é a parte da palavra que não muda, gente, que não altera. Se nós pegarmos, por exemplo, o verbo falar, ele vai manter um radical, o mesmo radical, passando aí por várias conjugações, né? Por exemplo, o verbo falar, na primeira pessoa, no presente, falo.
No pretérito perfeito, falei. No pretérito imperfeito, falava. No pretérito mais que perfeito, falara. Perceba, o radical é a parte da palavra que não muda. No caso ali, F-A-L, tá? Ó, falar, falei, falo, falava, falara. A parte que não muda é o fal, F-A-L, certo? Então, a parte que fala aí sobre a derivação, ela parte de uma única palavra, de um radical. Já o processo de composição é diferente. Ele utiliza de 2 para mais radicais, de 2 ou mais núcleos, certo? Vamos seguindo aí. Derivação, então, vamos lá. A derivação, ela é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada de palavra derivada. Gente, o slide ele ficou aqui, algumas palavras ficaram pequenas, mas não se preocupe, eu vou disponibilizar para vocês os slides, para que vocês tenham acesso. Então fiquem tranquilos, tá? Tenta dar uma olhadinha, eu vou falando ali a palavra para que você consiga entender. Como que funciona então o processo de derivação? Gente, funciona da seguinte maneira. Nós temos então a palavra primitiva. O que é a palavra primitiva? A palavra primitiva é a palavra de origem. Primitiva é o que vem primeiro, tá? Então nós temos ali as palavras que são primitivas e o processo de formação aí por derivação ocorre assim. Da palavra primitiva, nós vamos formando outras palavras que são chamadas de palavras derivadas, certo? As palavras primitivas e as palavras derivadas. Eu peguei aqui 2 exemplos para nós começarmos, para nós darmos início a essa explicação. Eu sei que está pequeno, mas eu vou te ajudar, tá? Aqui nós temos a palavra mar. Mar é primitivo. Gente, existe em língua portuguesa uma palavra se referindo ao mar, que vem antes do mar. Cara, não, é o mar. Mar é o primitivo, tá? Mar é a palavra de origem. Então, quando nós temos a palavra de origem, ela recebe o nome de primitiva. Aí, cara, com a palavra mar, que é o primitivo, nós temos outras palavras que vão surgindo, que vão derivando de mar. Como assim derivando? Que vão saindo dessa palavra mar. Ó, por exemplo, mar, nós temos lá a palavra marítimo, é a primeira palavrinha aqui. Marítimo deriva de mar, sai de mar, vem do mar, tá? Também marinheiro, marinheiro se originou também de mar, um processo de derivação, deriva de mar, ou seja, saiu da palavra mar. Nós temos também a palavra marujo, gente, todas palavras da mesma família, tá? Palavras primitivas são palavras de origem, palavras derivadas são as palavras que saem, aí vão surgindo outras palavras. O segundo exemplo que eu peguei aqui para vocês é a palavra terra. E é interessante que essas palavras são as mais usadas, tá? Mar e terra, quando nós vamos explicar o processo por derivação, são os melhores exemplos aí que nós podemos dar. É óbvio que temos outros, mas esses são os melhores. Então, ó, a palavrinha de baixo aqui é a palavra terra, tá? Dessa palavra primitiva, nós podemos formar outras tantas palavras. Então, da terra pode sair, por exemplo, enterrar. Enterrar vem de terra. Terreiro vem de terra, tá? Aterrar, tudo isso saiu da palavra terra. Perceba que continua fazendo parte da mesma família, do mesmo sentido da palavra terra. Então, o processo de derivação, ele ocorre dessa maneira. Nós temos as palavras primitivas, que vão aí dando origem a outras palavras, e essas outras palavras que vão surgindo são chamadas de palavras derivadas. Nós temos alguns tipos diferentes de derivação, tá? O nome é feio, gente, o nome é muito feio mesmo. Olha o nome do primeiro processo, olha isso. Prefixação. Cara, parece que está xingando o outro. Prefixação. Ou prefixal. Tipo, fala a minha língua, né? O que é prefixação e prefixal? Prefixo, gente, é o termo que vem antes do radical. Olha ali, ó. Nós temos alguns exemplos ali. A palavra crer.
Crer é a primitiva, a palavra de origem, né? Nós acrescentamos um prefixo na palavra crer. Colocando um prefixo na palavra crer, formaremos uma outra palavra oposta, antônima, ou seja, com o significado oposto. Crer, então, é quando alguém acredita em algo, e colocando o prefixo des, fica descrer, ou seja, não acredita, ou deixar de acreditar, tá? Então a parada é a seguinte: derivação prefixal ou prefixação, tanto faz, derivação prefixal ou prefixação é a mesma coisa. Quando nós temos a palavra de origem e nós acrescentamos à frente dessa palavra de origem um outro termo. Antes do radical, antes da palavra de origem, nós temos aí o que nós chamamos de prefixação. Olha o segundo exemplo, gente. Ler. Ler é a palavra de origem, palavra primitiva. Nós vamos acrescentar um prefixo, ou seja, um termo aí que venha antes da palavra de origem. Ler, reler, tá? Outro exemplo, capaz. Capaz é quando você tem capacidade de fazer algo, quando você é bom em algo, quando você tem sucesso em alguma coisa, tá? Nós vamos acrescentar um prefixo na palavra capaz. E daí muda totalmente o sentido. Você passa a ter aí um sentido oposto, que nós chamamos em língua portuguesa de antônimo, tá? Capaz, coloca o prefixo in, fica incapaz, tá? Esse é o processo por prefixação, ou então, se você quiser xingar mais ainda, assim, deixar mais estranho, né? Você coloca assim, derivação prefixal. O que é então a derivação prefixal? Vamos ver se você entendeu. Quando nós acrescentamos na frente do radical, na frente da palavra de origem, um termo, e esse termo dará origem a outra palavra. Eu vou mostrando para você, à medida que a aula vai passando, eu vou te mostrando aqui a respeito da primeira palavrinha que eu coloquei para vocês. Feliz. Feliz, gente, é a palavra de origem, certo? Seria aí a palavra primitiva. Eu vou acrescentar o processo de prefixação ou derivação prefixal. Olha como que nós vamos fazer aqui, ó. Vou colocar o prefixo in. Prefixo é o termo que vem antes, pré. Lembra lá de pré, antes, tá? Prefixo é o termo que vem antes do radical. Olha o prefixo in na palavra feliz. Vai dar um significado oposto, diferente. Olha lá, ó. Feliz, prefixo in. In mais feliz, olha lá, ó. In mais feliz, infeliz, tá? Infeliz. Opa, infeliz. Você viu que deu origem já a outra palavra. In, prefixo in, mais o radical, mais a palavra primitiva feliz, infeliz. Você vai ver que ao longo da aula ele vai recebendo outras classificações, tá? Bora lá então. Aqui, até agora, até esse momento, a palavra feliz recebeu então o processo de prefixação, termo que veio antes do radical. Já falei ali todos os exemplos, vamos continuar. Derivação sufixal ou sufixação. Eu vou falar de novo, cara, são termos que são feios, que nome feio. Professor, não tinha outro nome, será para colocar? Gente, deveria ter, mas é questão de origem, tá? Esses nomes aí referem-se à origem. Sufixo é aquilo que vem depois do radical, depois da palavra primitiva, tá? Após a palavra primitiva, nós temos aí o sufixo. Coloquei um exemplo, dois exemplos ali, né? Você vai ver de novo o feliz. Alfabeto. Pega a palavra alfabeto e acrescenta um sufixo para essa palavra. Ó, pega a palavra alfabeto e coloca o sufixo zação, né? Fica alfabetização. Muda já, é outra palavra, tem um outro sentido. Então, o radical mais o sufixo, aquilo que vem depois, o termo que vem depois, ele também acaba originando aí, formando novas palavras. Lembrando que nós estamos estudando o processo de formação de palavras, tá? Coloquei feliz,
e coloquei um sufixo agora aqui, ó. Ô, professor, que legal, cara. Significa então que a palavra feliz, ela pode ser tanto a derivação prefixal, desse jeito aqui, ou derivação sufixal. Sim, gente, pode acontecer também a questão do sufixo. Ó, feliz, apaga aqui o prefixo, feliz mais mente, nós teremos uma outra palavra, feliz mais mente, felizmente, certo? Perceba que ao longo, né, da história, nós fomos aí criando, formando novas palavras, e os caras, para formarem novas palavras, precisaram estudar bastante, precisaram estudar um pouquinho. Como eu disse para vocês, hoje nós pegamos tudo pronto, então para nós é mais simples. Aí você fala assim, professor, simples? Simples nada, olha o que você está falando, cara. Derivação prefixal e derivação sufixal. Fala a minha língua. Gente, são termos técnicos, né? Então é importante que você vá entendendo. Prefixal é quando nós usamos prefixos, sufixal é quando nós usamos sufixo. Sufixo, termo que vem depois do radical. Prefixo, termo que vem antes do radical, certo? Continuando então, nós temos alguns exemplos de derivação sufixal. Nós temos ali, ó, a derivação sufixal quando se refere aos nomes, chamada de derivação sufixal nominal. Como assim? Olha lá, ó, a palavra papel. Papel recebendo um sufixo, nós podemos ter outra palavra, papelaria, papelão, papeleiro, enfim, galera, tem uma gama de palavras, são várias opções que nós podemos formar através de uma palavra primitiva, muitas outras, tá? Sufixação nominal. Temos também o processo de sufixação verbal. Verbal porque refere-se a verbos. Olha lá. O verbo atualizar, verbo atual, por exemplo. Atual pode receber a forma verbal de atualizar. Atualizar é um verbo que está no infinitivo. O que significa isso? Infinitivos são os verbos que terminam com R e não apresentam conjugação. Quando o verbo não apresenta conjugação, significa que ele não tem tempo verbal, nem presente, nem passado e nem futuro, não tem a pessoa do discurso, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Atualizar significa que ele está fora da conjugação, está no infinitivo. Então, como eu estava dizendo para vocês, o processo de derivação por sufixos pode ser nominal, verbal ou também adverbial. Como que funciona essa questão? Olha lá, ó, de novo a palavra feliz. Feliz é um nome, tá? É uma característica. Eu acrescento aí o sufixo mente, fica felizmente. Felizmente é um advérbio de modo, por exemplo. Nós estudamos nas aulas anteriores a questão dos advérbios, tá bom? De novo, bem rapidão, prefixação, palavra de origem mais um termo que vem antes da palavra de origem. Sufixação, palavra de origem e um termo que vem após a palavra de origem, certo? Seguindo, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Caraca, professor, você consegue complicar o bagulho, né? Eu vou novamente pegar a palavra feliz. Estamos aqui, ó. Palavra feliz, certo? Eu pego a palavra feliz, que é a palavra primitiva, vou acrescentar o prefixo in mais feliz, infeliz. Aqui ocorreu a prefixação. Mas essa palavra, ela dá as duas opções, gente. Por isso, eu posso dizer que a palavra feliz, ela tem o processo de derivação e sufixação ao mesmo tempo. In mais feliz, infeliz, prefixação. Feliz mais mente, sufixação. Quando eu coloco o prefixo e o sufixo na palavra feliz, ocorre aí os dois processos de formação de palavras, prefixal e sufixal. Feliz, infeliz, mais mente, infelizmente. Eu consigo formar
várias outras palavras com esse radical, com essa palavra primitiva. Aí você fala assim, professor, o que você tinha na cabeça quando você resolveu escolher o curso de letras, português e inglês? Eu fiz português, inglês e literatura. Cara, o que você tinha na cabeça quando você escolheu isso? Galera, o professor já não é muito certo da cabeça, né? Agora o professor de português é mais doidinho ainda, tá? Então, isso aqui é para maluquinho, tá bom? Mas você consegue aprender, é possível. Você é muito mais descolado, inteligente, então você consegue pegar essa parte aqui. Prefixação e sufixação ao mesmo tempo, um processo simultâneo, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, como eu disse a vocês, eu vou disponibilizar os slides, o link, vocês poderão acessar. Palavra inicial, ou seja, palavra primitiva, leal. Quando eu tenho aqui, ó, leal, eu vou acrescentar um prefixo, prefixo des. Leal mais o prefixo des, desleal, como eu já falei para vocês. Quando eu coloco um sufixo, porque posso colocar também um sufixo, leal mais des, desleal. Leal mais dade, lealdade. Pode ocorrer também o processo simultâneo, prefixo e sufixo, resultando na palavra deslealdade, certo? Outra palavra que eu já falei para vocês, cansei de falar, feliz, que nós podemos ter também várias outras palavras e a mais completa aí seria infelizmente, tá bom? Depois eu mostro para vocês o slide, você consegue ter um acesso melhor a ele. Vamos lá. Gente, o último processo de hoje é a derivação parasintética ou parassíntese. Pessoal, é quase igual o processo de prefixação e sufixação, é bem parecido, mas é diferente, tá? Por isso que eu coloquei para vocês a palavra feliz e a palavra triste. Então vamos primeiro saber aí o que é esse processo de formação parasintético ou a parassíntese. Galera, esse processo de formação, ele ocorre de forma simultânea com prefixos e sufixos, só que é o seguinte, qual é a grande diferença então? Professor, a palavra, vamos voltar ali, ó, a palavra feliz, ela também recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Sim, ela recebe. Qual é a diferença então de feliz para a palavra triste? Vamos lá comigo. Nós vamos ver no slide aqui, ó. O radical, que é a origem, seria triste até o T, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, tá? Seria o radical. É a palavra que vai dar origem a outras palavras. Seria o triste. Cara, se eu pegar, por exemplo, a palavra que nós temos aqui no slide e tirar ou prefixo ou sufixo, continua ainda com sentido, essa palavra ainda mantém um sentido, existe em língua portuguesa, você vai perceber que não. Aqui está a grande diferença de derivação parasintética para a derivação prefixal e sufixal. Olha só. Triste, eu vou colocar ela com prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá? Então fica assim, ó, triste, entristecer. Aqui acabou ficando atrás da TV, eu vou colocar aqui para você então, ó. Entristecer, tá? Entristecer. Gente, seguinte. Tem como eu tirar essa parte aqui, ó, o prefixo em, tem como eu tirar essa parte e o restante ali tem sentido? Existe em língua portuguesa a palavra tristecer? Cara, não existe. É essa a grande diferença da derivação parasintética para a derivação prefixal e sufixal, tá? Não existe sentido se eu tirar o prefixo em. Se eu tiro, então,
esse sufixo aqui, ó, o ser, sufixo ser, se eu tiro essa parte da palavra, tem sentido? Entriste, existe a palavra entriste em língua portuguesa? Não existe. Diferente da palavra feliz. Se eu tiro o in, existe a palavra felizmente. Se eu tiro, apago o mente, gente, se eu apago o sufixo, existe a palavra infeliz. Então, diferenciando, esclarecendo para vocês, prefixação e sufixação ao mesmo tempo, quando é simultâneo, eu posso tirar um dos termos, tiro o prefixo ou sufixo, continua ali tendo sentido, continua formando novas palavras. Na derivação parassintética, não pode tirar nenhum dos termos. Eu não posso tirar o prefixo e não posso tirar o sufixo. Caso eu tire, não tem sentido. Por isso recebe o nome de derivação parassintética, certo? É parassintético porque se eu tiro um dos termos, deixa de ter sentido. Diferente da derivação prefixal e sufixal. Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu só vou relembrar bem rapidão. Primitivo é a palavra de origem. Derivados são as palavras que vão sair do primitivo, certo? Derivação prefixal são as derivações que nós utilizamos prefixos, termos que vêm antes do radical. Derivação somente sufixal é quando eu uso a palavra de origem mais o sufixo, que é o termo que vem depois do radical. Prefixação e sufixação ao mesmo tempo é quando eu coloco prefixo e sufixo e eu formo uma nova palavra. Por isso que eu coloquei no começo da aula a palavra feliz. Ocorre aqui prefixação e sufixação ao mesmo tempo. E derivação parassintética é quando eu não é possível tirar o prefixo ou o sufixo do radical. Se eu tiro, gente, não tem sentido. Então, essa aula aqui foi uma aula difícil, né? Então, veja se possível e se preciso for, olhe mais de uma vez para você conseguir entender aí o processo de derivação. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o processo de composição de palavras. O processo de composição, ele tem mais coisas, mas ele é mais simples, ele é mais fácil do que o processo de derivação, tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, tamo junto, até a próxima aula, valeu?